Bom dia, pessoal. Bom dia, internet. Metrópolis está aqui hoje na Capital Empreendedora 2019. Para quem não conhece, a Capital Empreendedora é o maior evento de empreendedorismo do Centro-Oeste. Então, ao longo desse sábado todo, a gente vai estar acompanhando aqui esse evento. Alguns palestrantes que estão batendo papo com a audiência vão passar aqui pelo nosso estúdio. Nós montamos um estúdio aqui na capital. E o primeiro palestrante do dia é o Gustavo Zobaran. Ele é o nosso head de inovação digital da Porto Seguro. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Fala aí, bom dia, galera do Metrópolis. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Legal, Gustavo. Também está acompanhando aqui a nossa live a Paloma Santos, a nossa jornalista. Tudo bem, Paloma? Oi, galera, tudo bom? Gente, para começar, acho que falando de startup, nada melhor do que falar de inovação. E o Gustavo é o cara quando a gente fala em inovação aqui. Gustavo, primeiro eu queria que você se apresentasse, falar um pouco do seu trabalho, o que você faz, de onde você vem. Fala um pouquinho do seu background, do seu histórico para a galera. Legal. Bom, eu sou o Gustavo Zobaran. Eu tenho uma história interessante nesse mundo de empreendedorismo, de startup, porque eu aprendi de forma muito empírica, né? O que eu quero dizer com isso? Lá por volta de mais ou menos bem no estouro da bolha da internet, 1999, 2000, junto com mais 3 amigos, a gente fundou uma empresa, uma loja virtual, e que na época não tinha nem nome de startup, né? Não tinha nem esse nome. A gente tinha 2 profissões naquela época, que era web design e webmaster. Muito louco isso. E aí a gente construiu essa empresa. Foi uma empresa onde cada um pingou lá na época, eu lembro, era R$1.000 cada um. Acabou o toner da impressora, cada um tinha que juntar ali o dinheiro para poder comprar. Então foi bem uma startup mesmo. E eu tinha recém entrado na faculdade. Eu sou formado em Ciências Aeronáuticas lá em São Paulo. Mas chegou uma hora que eu precisei tomar uma decisão, né? Se eu iria para esse mundo aeronáutico ou se eu seguiria essa linha do empreendedorismo. E optei pela segunda opção, graças a Deus. Depois eu fiz uma gestão de negócios no próprio IBMEC, aqui em Brasília, né? E aí eu comecei então a aprender, porque naquela época a gente não tinha nada de conteúdo para você aprender como é que você tinha que aprender, ainda mais num ambiente completamente virgem, né? Que era a internet naquela época, né? Eu lembro que a gente fazia venda por conexão de escada, cara. Então a gente tinha que conectar 9 horas da manhã, colhia todos os pedidos, desconectava às 9h30, porque ficava caríssimo. Você depois, acho que era 10 horas da noite ou meia-noite, que cobrava um pulso só, né? Não sei quem lembra disso. E aí a gente foi crescendo e aprendendo. Eu nasci em Brasília, fiquei aqui até os meus 15 anos de idade, né? Morei lá minha vida toda na 309 Sul, estudei no Casebão, maior orgulho. Que bacana. E aí fui para São Paulo, meu pai foi empreender lá em São Paulo, e aí fiz faculdade por lá e tal, e de repente esse meu negócio quebrou lá em São Paulo, quebrou. O que você vendia? Era negócio de quê? Era uma loja virtual de artigos esportivos, para camping, mas com um foco muito grande em equipamentos e peças para motocross, para trilha, moto de trilha assim, né? Isso foi antes do boom da internet, né? Da quebradeira da internet, das .com. Foi bem na época. Foi bem essa época que a gente ficou bem abalado com isso, mas a gente conseguiu passar por isso e até um certo ponto que a gente conseguiu avançar, depois a gente quebrou e foi uma experiência única quebrar, uma experiência única. E aí vim para Brasília com esse objetivo de isso em 2005, mais ou menos, 2006, voltei para Brasília querendo desbravar este mercado aqui, que na época só tinha a loja virtual da CTIS ou CETIS, né? Cheguei a conversar com o pessoal de lá, mas não deu match. E aí eu fui me virando aqui em Brasília, até o ponto que eu fiz um processo para Brookfield Incorporações,
a antiga MB Engenharia, e entrei lá com uma função que nem tinha função ainda. O gestor olhou e falou assim, cara, eu preciso de uma pessoa com a sua expertise, com as suas funções, mas eu nem tenho o nome da vaga, eu nem criei essa vaga ainda, mas você topa? Eu falei, eu topo. E aí eu comecei, junto com ele, a criar essa oportunidade de construir essa equipe de marketing digital. Estou falando de 2010, da Brookfield, aqui na unidade Centro-Oeste. E aí isso fez tanto sucesso, enfim, não tinha como não ter um resultado a não ser positivo, né? E a gente exportou isso para a unidade de São Paulo, que era a matriz da Brookfield. E aí eu recebi um convite para ir para São Paulo, tocar isso de lá. E aí foi quando eu aceitei o convite, porque não tinha outra oportunidade, né? Não tinha outra coisa a não ser aceitar o convite, senão eu estaria meio que ou se aceita ou essa área não vai ser mais tocada daqui. Mas aos 45 do segundo tempo eu recebi uma proposta do pessoal da Caixa Seguradora. E aí eu coloquei na balança e falei assim, olha só, não é hora de eu ir para São Paulo agora não. Quero continuar aqui em Brasília, sou apaixonado aqui em Brasília. E aí decidi por trocar, recusei lá aos 45 do segundo tempo, já estava com flat alugado, tudo já pronto. Eu falei, não quero sair de Brasília agora. E acredito que eu tenha feito uma excelente troca, principalmente por causa de mercado, né? Que hoje a gente vê desde em 2011, 2010, cara, foi o boom do mercado imobiliário, né? Principalmente aqui em Águas Claras. Verdade. O maior canteiro de obras da América Latina, né? Mas isso agora a gente vive tá começando a crescer de novo, mas a gente viveu um vale do mercado imobiliário. Passou por uma crise forte. E aí eu troquei para o mercado financeiro, para o mercado de seguros, que é o mercado que eu estou atualmente, né? E aí entrei como gestor lá de internet e eu tive a oportunidade de embarcar no projeto, no comitê de criação da Yuzi, que foi a primeira insurtech brasileira, né? A primeira seguradora digital de fato. E aí, enfim, entrei neste projeto sem saber o que eu ia ser, sem saber para onde eu iria, o que eu iria construir. Eu ficava de segunda a quinta numa sala de reunião junto com 10 pessoas da consultoria, montando este projeto, ajudando a montar este projeto. E aí esse projeto foi para São Paulo, a Yuzi se mudou para São Paulo. Eu fui junto para São Paulo com a Yuzi. Fiquei mais um ano lá na Yuzi. Fui de malicuia com esposa, filhos. E aí fiquei mais ou menos um ano e pouquinho na Yuzi lá. E eu recebi um convite da Porto Seguro para ajudar a Porto Seguro nessa transformação digital. Também uma história muito parecida. Era uma área que estava iniciando lá. Então eu, sem querer, né, enfim, o universo conspirou, né, nessa minha vida profissional. Eu fazia parte de projetos ou iniciativas que de fato estavam começando, estavam ainda em fase muito embrionária. Falando um pouquinho sobre esse mercado, né, que você está há alguns anos, Gustavo, de seguros, teoricamente é uma coisa que todo mundo precisa, né? Especialmente veicular. É um produto fácil de vender, então, já que todo mundo precisa? Ou não? Tem desafios? Qual é o desafio desse mercado? Assim, para mim o principal desafio do mercado segurador é porque o brasileiro não tem a cultura de seguros ainda, né? Ainda mais de comprar pela internet um seguro. E um seguro, você não... Assim, tem um dificultador neste processo todo, porque você não acorda de manhã com vontade de comprar um seguro. Como você acorda de manhã com vontade de comprar uma passagem, comprar um carro, né? Em adquirir um cartão de crédito para você, de fato, comprar aquilo que você deseja ou que você quer. Então, e também tem um outro fator que é o mercado regulado. A gente tem a SUSEP por trás, que a gente precisa respeitar e tem que respeitar, sim, este mercado, essa regulação. Então, você também
não acorda. Então, juntando, né, os 3 fatores, o brasileiro não tem a cultura de seguros, não é um produto que a gente acorda com vontade de adquirir, e terceiro, que é o mercado regulado. Então isso aumenta a dificuldade em você atuar na internet, né, enfim, dessa forma disruptiva no mercado segurador. Mas é aí que eu enxergo as oportunidades. Gustavo, o mercado de corretor de seguros é um mercado que tem passado por uma transformação enorme nos últimos anos. Muita gente, inclusive, fala que tende a diminuir a importância do corretor de seguro por conta do seu intermediador nesse processo, né? O cliente, acho que usa o principal exemplo disso. Ela veio para acabar com esse intermediador, apesar dela ser uma intermediadora, né? Qual que você enxerga que são os principais desafios desse mercado de seguro nesse momento digital agora? Porque é a educação do consumidor, do brasileiro, porque o nosso mercado de seguro, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, está muito atrás ainda, né? O brasileiro não tem essa percepção do valor do seguro. Perfeito. Como que você vê quais são os principais desafios? Cara, os principais desafios foram esses 3 últimos que eu citei. Em relação a corretor, não acho que ele vai acabar. É uma função que de fato precisa ter muito entendimento, porque o seguro, por ser um mercado regulado, ele precisa de pessoas que saibam vender aquele produto, que saibam trabalhar como uma função de consultor. Mas assim, como tá todo mundo passando por esse processo de transformação, o corretor também precisa se transformar. Ele precisa pensar de fato em como é que ele vai agregar mais valor, né, ao produto dos seguros, como é que ele trabalha de uma forma a gerar valor para o seu cliente, né, para o segurado no caso. Então assim, enxergo que tem muita oportunidade também para os corretores. Tem produtos que eles podem começar a ser mais comercializados, sem uma atuação forte de um corretor, mas tem produtos que eles vão precisar sim ter esse apoio e essa consultoria dos corretores, que assim, é fundamental a presença e a atuação deles, e é assim que a gente enxerga também o corretor como sendo o principal parceiro nosso. Legal. Uma coisa que chamou a atenção, estava dando uma lida assim, um pouquinho sobre esse mercado, e alguns especialistas já estão falando, Gustavo, em bots, para robozinhos para estarem ali fazendo, né, substituindo, na verdade, os corretores. Isso pode acontecer? Está acontecendo? Não, acho que isso não. Isso, assim, para mim, isso é o que eu falei aqui na minha palestra. A gente está num momento de uma avalanche, né, de muita informação de robô, de processos disruptivos, e a gente acaba esquecendo de fazer o óbvio bem feito. Cara, pô, não adianta nada a gente mandar um e-mail marketing para alguém se eu não chamo essa pessoa pelo nome dela, é o mínimo. E tem gente que hoje em dia não faz isso ainda. Sim. E que aborda esse seu cliente todo dia, sem o cara mesmo. Isso assim, estou passando por um processo desse, cair na jornada de uma empresa de idiomas aí e tal, que, pô, eu falei que não, só me liga na semana que vem. Todo dia uma pessoa diferente me liga à noite. Então, pô, vamos fazer o óbvio perfeito. Você tem inteligência, você tem... o seu cliente falou. Cara, pega essa informação e joga no seu sistema. Então, assim, entendo que não vai. É uma profissão que não vai acabar, porém ela precisa se reinventar. Ela precisa, de fato, enxergar que a internet está aí como sendo oportunidade, como sendo uma aliada. É verdade. E como que se trabalha com marketing digital nesse setor? Você veio do marketing digital, você começou, inclusive, numa época que a internet era só mato, você mesmo falou aqui, né? Desbravando uma área que até então não existia. Como que
essa empresa, esse setor de seguros ou outras empresas também podem utilizar o marketing digital para impulsionar os seus produtos, os seus serviços. Perfeito. Eu acho assim, a internet ela é um veículo, ela é um meio, cara. Se você não construir uma estratégia, se você não se preocupar em tratar bem a sua empresa, em construir bem a sua empresa, em posicionar bem a sua empresa, relacionado principalmente à marca, porque o marketing, para mim, de forma bem resumida, e as pessoas às vezes esquecem, que é preço, produto, prazo, promoção, de uma forma bem teórica mesmo, sabe? As pessoas esquecem disso e esquecem de trabalhar bem a sua marca, de ter uma boa reputação em relação à sua marca. Não adianta nada você lidar hoje em dia ou divulgar alguma coisa ou falar alguma coisa que você é na rede social e aí o cara te atende e te aborda com uma venda totalmente em cima de você. Pô, mas você está se posicionando na internet como sendo uma empresa legal, que está sempre ouvindo o cliente e tal, e eu estou dizendo que eu não quero ser mais impactado, né, por esses telefonemas e tal. Então, assim, cadê a coerência? Sim. Sacou? Então, assim, e marketing é geração de lead e tratar bem da sua marca. Como é que você consegue tratar bem e ter consistência na sua marca? É importantíssimo você construir, parar um pouco e ter um processo de construção de marca que seja efetivo, sabe? Pô, qual é o seu universo verbal? Qual é o seu universo visual que você vai construir, que essa sua marca, ela anda ou navega? Então, assim, o marketing também está se reinventando. As áreas de marketing dentro das grandes empresas também estão se reinventando. E agora, mais do que nunca, partindo do cliente, pensando no cliente. E aí, cara, tem um mindset muito brasileiro ainda, porque a gente é muito mais apaixonado pela solução do que pelo problema. A gente adora chegar já com a solução, a gente gasta muito mais tempo na solução do que no problema, cara. Vamos parar, assim, eu preciso ser apaixonado pelo problema. Eu acho que aí a gente começa a mudar um pouco de mindset. E aproveitando que você estava falando esse assunto, fala pra gente também um pouquinho sobre a importância da experiência do cliente, a importância da experiência do consumidor. Como é que você enxerga isso? Quais as dicas que você dá? A experiência do consumidor parece ser uma coisa assim cabeluda para você executar. Ela pode ser trabalhosa mas, cara, volto a dizer, vamos pensar no óbvio. Como? Pergunta pro seu cliente, pô. Vai pra rua, sacou? Vai perguntar, traz os seus clientes, traz as suas personas para dentro do seu jogo, né? Então, assim, algumas dicas que eu dou. Primeiro, você tem uma jornada do seu cliente mapeada? Você sabe quais são os touch points, né? Ou os pontos que de fato você começa a interagir com esse seu cliente? Cara, se você não tem isso, para tudo e vai fazer isso. Constrói a jornada do seu cliente. Quando ele entra na sua empresa, desde aquela fase de awareness ou que ele começa a conhecer a sua marca, ele nem é cliente ainda, ele entrou no seu funil, ele virou cliente, um pós-venda, uma renovação, ou um cross-selling, ou um upselling. Construa a jornada do seu cliente, porque você construindo a jornada do seu cliente, aí vem uma outra dica, entenda as dores desse seu cliente, mas de forma dividida. Não vai querer entender todas as dores, porque senão você não vai saber para onde você vai. Fatia as suas coisas. Então, eu vou resolver a dor que eu não estou me comunicando bem através de envio de e-mail marketing. Resolve aquela dor. É uma dor? Pergunta pro cara, pergunta pro seu cliente. Você sente uma dor nisso? Sinto. Eu não gosto. O cara, eu sou impactado aqui uma vez por dia e tal. Então, para aí. Resolve essa dor para você partir para uma outra. Então, acho que é construção dessa jornada e entender as dores de fato dos nossos clientes. Gustavo, explica um pouquinho como é que é o que você faz lá na Porto Seguro, qual que é o seu trabalho lá, sua equipe, quantas pessoas, que tipo de
conhecimento que você tenta disseminar ali na sua área? O desafio lá na Porto Seguro é de ajudar a Porto Seguro a se estruturar, a passar por essa transformação, né? Que uns falam transformação digital e para mim não é transformação digital, porque antes de ser digital ela é muito mais cultural, ela é muito mais de pessoas, claro, do que ela é digital. Então eu costumo dizer que é transformação e ponto. É transformação. Uhum. Então lá eu tenho junto com a minha equipe, que são mais 3 pessoas, nós somos em 4, ajudando. Claro, é um time pequeno ainda, mas que está ajudando bastante em trabalhar o mindset, trabalhar pessoas, trabalhar cultura de transformação. Então a gente está... E aí eu costumo dizer também que não tem receita de bolo para esse processo, cara. Cada empresa precisa descobrir o seu jeito de passar por essa transformação. Porque cada empresa é única, cada marca é única. Ela tem a sua identidade, ela tem o seu jeito de ser, ela tem a sua cultura. Então você precisa trabalhar e conhecer como a sua empresa vai passar por esse processo de transformação. E como que você conhece? Fazendo, mão na massa. E como que você pode fazer? Pequeno. Começa pequeno, porque se você errar, você erra rápido, conserta rápido, né? E aí, enfim, você não pensa de uma forma grande. Putz, se você errar, você só vai consertar depois de muito tempo. Então é um processo muito mais de pessoas do que de digital, né? Uhum. Posso deixar de comentar, teve um dado que me chama muita atenção. No ano passado, vocês foram eleitos, a Porto Seguro foi eleita uma das maiores, né, das principais seguradoras, enfim. E eu dei uma olhada e vi num site de reclamações, né, tinha milhares, etc., como todas as empresas, e da Porto Seguro só tinha uma pergunta só, não foi respondida. Eu fiquei chocada, só uma pergunta não foi respondida. Qual é o desafio de fazer saque numa empresa desse tamanho? A Porto Seguro, ela tem em seu DNA o zelo pelo cliente, né? É uma empresa que ela é reconhecida por isso, né? Então, assim, o desafio lá é gigantesco, porque é o que você falou, né? No mercado de automóvel, a Porto Seguro é líder, e isso também faz a gente subir a nossa régua, a gente entregar sempre o melhor serviço para os nossos clientes. Então é um desafio, assim, muito grande, mas a gente tem um time lá específico para isso, tem pessoas que só ficam olhando para isso, para resolver, parece ser óbvio, mas o problema dos nossos clientes, a gente está ali para isso. Qual o poder de decisão que essas pessoas que estão ali atendendo têm? Como é que vocês trabalham, treinam isso? Então, isso não tá na minha alçada, né? Entendi. Então eu não saberia de fato falar tão especificamente, né? Mas, cliente em primeiro lugar. E aí isso se reflete no próprio feedback dos clientes, né, em relação ao Porto Seguro. Qual o conselho que você dá para as empresas, né, os pequenos empreendedores, muita gente que está aqui, por exemplo, no evento, no Capital Empreendedora, que tem essa dificuldade de fazer relacionamento com o cliente, de atender nas redes sociais, né, responder perguntas. Quais as dicas que você dá para eles? Eu acho assim, a primeira dica, que foi o que eu já falei aqui, que eu acho que vale reforçar, seja coerente. Você tem que ser a sua empresa como você construiu ela, né? Então, nas redes sociais, você precisa ser coerente. Não adianta nada você fazer uma divulgação ou impactar esse seu cliente. Vou dar um exemplo aqui só para ficar mais fácil. Que você usa um universo verbal onde você escreve VC, e aí você vai responder ou vai escrever um e-mail marketing, escreve Ilmo Senhor. Cara, cadê contraditório, né? Cadê a consistência, cadê a coerência da sua marca, né? Do seu posicionamento? Ou você usa VC, ou você usa Ilmo Senhor.
sacou? Então, assim, é muito de posicionamento. Então, a dica que eu dou é, seja autêntico. As marcas, elas precisam ser autênticas. Grandes, desde grandes marcas, como pequenas marcas. Você já precisa nascer autêntico, né? E eu até tenho ajudo a minha esposa é médica, né? E recentemente ela montou um consultório. Ela é oftalmologista junto com a prima dela, que é otorrino. E foi uma coisa que eu sempre forcei, né? Assim, atuando em cima, assim, cara, a gente precisa construir uma baita marca pro consultório de vocês. Ela precisa ter um propósito, ela precisa contar história, ela precisa ter um universo verbal bacana, um universo visual. Isso precisa se desdobrar para um prontuário, isso precisa se desdobrar para o atendimento dos colaboradores, isso precisa se desdobrar para a sua atuação nas redes. E está 1 ano o consultório aí já funcionando e a gente já começa a colher frutos disso, dessa consistência, dessa coerência. Então isso vale tanto para a grande empresa como para uma startup, como para um consultório, como para qualquer segmento. Tem que ser autêntico. Acho que coerência, consistência tem tudo a ver com a cultura da empresa, né? Perfeito. É algo que não pode estar nichado ali num setor específico, setor de inovação, não. Acho que a inovação tem que entremear todas as áreas, os departamentos de uma empresa. E acho que inovação é a palavra da moda. Toda empresa quer inovar, mas nenhuma empresa quer errar. Perfeito. Só que para você inovar, você tem que experimentar, e para experimentar você vai errar. É premissa. É premissa. Como lidar com isso dentro de uma organização? Assim, vai chegar na diretoria, a diretoria não vai querer errar. Como que você consegue trabalhar no input na cabeça dos diretores, dos cargos mais altos? Essa cultura mesmo, é algo que tem que vir de cima para baixo. Eu acho que nesse processo de transformação ele precisa sim ter o apoio de cima para baixo. Ele precisa ter esse conhecimento. E isso acontece bastante, viu, cara? Eu acho assim, eu tenho ouvido, tenho participado e tenho feito alguns benchmarks e tal. Eu vejo os altos executivos de várias grandes empresas empenhados e querendo de fato fazer acontecer e disposto a, claro, a investir nisso, a errar. É lógico que você vai tentar minimizar o seu erro, claro. Mas que você vai errar, tá todo mundo ciente. Então o desafio também é como é que a gente minimiza esses nossos erros. Tá começando pequeno, mapeando quais são as dores dos nossos clientes, mapeando a jornada, trabalhando com indicadores, qual indicador de negócio que a gente vai querer mudar. Então isso dá uma certa tranquilidade maior para que a gente possa ir avançando, né? E a questão dos testes? Testes também é algo muito importante nesse processo de inovação, de descobrir melhorias. Como vocês trabalham essa questão de teste com o usuário, teste com a base de vocês? Vocês costumam fazer? Sim. O teste numa fase de um processo, de um método, né, de construção, agile, tal, né, de métodos ágeis, ou até de uma construção de um software ou de uma solução que seja, né? O teste ele é importantíssimo. O teste você de fato tem que pôr para rodar aquela sua solução para entender se aquela hipótese foi validada ou não, né? Então o teste, tanto o teste de você perguntar para alguém, como um teste de você fazer um robozinho que seja, ele precisa ser feito. Não dá pra gente subir sem testar, com uma mínima parcela que seja, claro. Mas o teste é extremamente importante e isso veio muito da solução de construção de softwares, né? Que eles usam teste e eles fazem teste, claro, à torta direita, né? Uhum. Recentemente, vocês lançaram uma plataforma de treinamento que foi inspirada na Netflix. É verdade? Procede essa informação? Eu li que vocês fizeram uma plataforma de treinamento para os corretores que era inspirada no Netflix. É isso mesmo? Então, ou não necessariamente foi Netflix? Sim, a única coisa que eu posso dizer e que eu tenho de fato
conhecimento também, é que a Porto vem e sempre veio pensando em estar na vanguarda, né? Então, como é que eles conseguem, como é que a gente consegue entregar, de fato, uma melhor solução, se aproximar cada vez mais dos nossos corretores, usando ferramentas que estão ali, que estejam de fácil acesso, né? Então, com certeza, treinamentos, isso a gente precisa estar cada vez mais se reinventando, e a gente conta com reinventando, incentivando, e muito dinâmico, porque a cada dia que passa, a gente tem tecnologia surgindo para ajudar, principalmente nesse ramo de treinamento e desenvolvimento. Uma coisa que me chamou a atenção na sua palestra hoje, você estava falando justamente, tecnologia não resolve tudo. Não resolve tudo. Você pode contar para a gente um pouquinho mais sobre o que você trouxe para palestras aqui no Capital Empreendedora? Quem não conseguiu assistir, perdeu, onde as pessoas podem ler mais a respeito do que você falou aqui? Bom, eu costumo também produzir muito artigo, gosto, né? Eu tenho, é um hobby meu, acho que é uma hora que é onde eu de fato extravaso e coloco ali para fora, também com o objetivo de compartilhar conhecimento. Hoje em dia a gente está numa era de compartilhamento, não é mais aquele que tem o conhecimento e fica para si, né, e guarda para você aquele que vai estar à frente. Eu acho que pelo contrário, é completamente oposto, então por isso que eu gosto de escrever. Coloco esses meus artigos na minha página do LinkedIn, então quem quiser vai ser um prazer, Gustavo Zobaran. Lá eu coloco todo o meu repertório de artigos e lá, enfim, lá a gente vai conseguir trocar bastante ideia, sempre respondo, faço questão de responder, espero vocês lá. Legal. Gustavo, para finalizar, você falou em compartilhar informação, conteúdo. A gente sempre pede para algum convidado nosso compartilhar algum livro, alguma série, algum filme relacionado ao mundo do empreendedorismo, de inovação, alguma coisa que você consumiu e que você quer passar para frente. Tem alguma coisa que você consegue lembrar, algum conteúdo legal, um podcast ou o que for, você compartilhar com o pessoal que está assistindo e ouvindo? Cara, olha só, tem um cara que eu acho que vale a pena a gente seguir, assim, ele tem vários livros. É um americano, ele chama Brian Solis. Ele tem um livro muito legal que chama, de uma forma, é em inglês ainda, né? Mas traduzida, ele fala muito sobre a experiência, ou seja, ele usa o X, né? O X da experiência, então ele usa UX, a experiência do usuário. Ele fala de BX, de Brand Experience, da experiência com a marca, e ele fala de CX, do Customer Experience, da experiência com o consumidor. Então é um cara que vale a pena seguir nas redes sociais. Ele tem Face, tem LinkedIn e tal, e tem também alguns livros bem interessantes. Ele é um evangelizador aí dessa nova tecnologia, de internet, dessa nova novo jeito de ser, né, ou de estar. Legal, Gustavo, a gente quer agradecer a sua presença aqui, o tempinho que você separou para bater um papo com a gente. É isso aí, pessoal. O dia só está começando, tem muita entrevista ainda boa para falar, para a gente fazer aqui. A gente entrevistou o Gustavo Zobaran, ele que é Head de Inovação Digital da Porto Seguro. Todas as entrevistas estão disponíveis no nosso site, basta acessar e conferir outros palestrantes, outros CEOs, outros fundadores de empresas que passaram por aqui também. Então fique ligado aí que vai ter muito mais ainda hoje. Valeu, galera.